O feminismo contou e o globalismo contou para as mulheres que se ela trabalhasse, se ela tivesse seu próprio dinheiro e comprasse coisas, ela teria o mesmo senso de felicidade, de realização que o homem tem quando faz. Acontece que somos diferentes. Não é à toa que enfermagem, psicologia são majoritariamente de mulher, e enquanto engenharia, mecânico, engenheiro civil, essas coisas são mais coisas de homem, porque as mulheres estão mais interessadas em pessoas e os homens estão mais interessados em coisas. Nessa mesma pesquisa, as mulheres falaram: mas eu conheço pessoas que estão casadas há 50 anos e que têm aquele amor imortal e que vão ficar velhinhos junto. Mas, se você for olhar para o quadro geral, você está falando de um casal de mais de 50 anos atrás. Mais de 50 anos atrás, as mulheres eram diferentes. O homem, ele não está mudando conforme o tempo está passando. Ele permanece o mesmo. Se você for pegar, 70 anos atrás, até mais, para agora ele permanece o mesmo. E a mulher não. A mulher mudou nesse período de tempo, e que essas pessoas que têm casamento de mais de 50 anos, 30, 40, 50 anos, as mulheres eram diferentes e elas faziam por onde as coisas funcionarem. As mulheres, hoje em dia, querem casar, mas não querem ser esposas. Não estão dispostas a fazer o que uma esposa precisa fazer em ordem de fazer o casamento funcionar. Elas querem porque é a festa, porque é aquela coisa, porque ela quer aparecer, porque ela quer mostrar validação. E tirem as crianças da sala, porque você já sabe, né? As mulheres vão morrer sozinhas como nunca antes na história. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10 and a rubber band. Come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. It's when we leave. Então vamos lá, bem-vindo de volta. Tá? Não é a notícia que eu gosto de dar, mas aqui eu falo sobre fatos. Para a gente falar sobre fatos, a gente precisa começar com estatística. 2 estudos aqui. É um estudo que diz taxa de divórcio. A segunda pesquisa diz a quantidade de casamentos que se formam todos os anos. E aí o que a gente observa aqui? Estados Unidos e companhia, as pessoas estão casando muito, mas também estão se separando muito, junto com boa parte ali da Europa, Alemanha, França, Bélgica. Esse povo todo é o povo do globalismo, e a gente está vendo que, conforme o globalismo e as ideias de feminismo e todas essas pautas que a gente sabe que são falácias, quanto mais ela faz parte da vida, do cotidiano das pessoas, mais se tem divórcio. E por que isso acontece? Esses países estão fazendo alguma coisa de errada, tá? Ou algumas coisas de errado. E é justamente sobre isso que eu venho falar nesse vídeo. Então, quais são essas grandes diferenças? A primeira que eu vejo é que nesses países que a taxa de divórcio é baixa, o conceito de divórcio não é nem falado, não é nem levado em consideração. Porque a partir do momento que você faz votos de casamento, que você promete perante a sua família e jura perante a sua família, perante a família dela, perante os amigos da família e o amigo de vocês, e se você for religioso, perante a Deus, que você vai amar e respeitar na saúde e na doença, até que a morte o separe, eles estão levando isso a sério. Você percebe que nesses países que o casamento funciona, existe um senso de comunidade, existe o senso de família, porque nesses países você não casa somente com a sua noiva, você não casa somente com a mulher, você casa com a família inteira. Então você tá, naquele momento você é um agente que tem um papel social, não só naquela família, mas naquela sociedade, entendeu? Naquela comunidade e na sociedade como um todo. Nesses outros países mais moderninhos a gente vê que é tudo sobre eu, meu
eu tenho que estar feliz, se eu não estiver feliz não serve, e todo esse delírio, tá? Porque é um delírio. A vida não é só coisa boa, não é só coisa boa, a vida é feita de altos e baixos. Nos países que o casamento funciona, uma coisa que vem antes de tudo, vem primeiro o lar, a família, aí vem o senso das famílias em si, o senso de comunidade, o senso de sociedade. Nesses países onde o casamento funciona, eles colocam a educação e o lar, de onde os filhos vão ser criados, em primeiro lugar, tá? Em detrimento de sua felicidade própria. Essas pessoas, elas têm exigências, digamos assim, muito mais realistas, muito mais pé no chão do que os países moderninhos. Porque os países moderninhos, as mulheres, ela não aceita ficar com menos de uma determinada barra, elas não aceitam negociar, elas não aceitam diminuir a barra. E são por coisas meio que fúteis, que é grana, sentimentalismo barato e esse tipo de coisa. E muitas vezes ela diz, eu não me contento com menos que isso, mas ela não se contenta com menos daquilo, com coisas que não são nem importantes para fazer um relacionamento de longa duração funcionar. Você precisa considerar disciplina, constância, fazer, não importa se você está gostando, se não gosta. E não é somente sobre paixão, porque por mais que você ame muito, vai ter dia ruim. É normal, é a vida, é assim. A vida, ela tem sazonalidade. Tudo. Qualquer lugar que você olhar tem sazonalidade. Esse delírio de que o casamento tem que ser felicidade o tempo inteiro entra muito fundo na mulherada e a gente está vendo o resultado e vai permanecer vendo o resultado daqui a 30 anos. Elas não mencionam responsabilidade, elas não mencionam trabalho duro, tá? Porque se você vai casar, se você tem um relacionamento sério, então nem necessariamente casar, se você tem um relacionamento sério, você tem que trabalhar duro. E nem sempre você vai estar disposto a trabalhar duro, com um sorriso no rosto, mas as coisas precisam ser feitas. O amor e a paixão é como se fosse a motivação para você iniciar o projeto. Mas o que vai fazer o projeto ficar em pé e se perpetuar são essas coisas que eu acabei de falar. Se você pergunta para essas pessoas que passam muito tempo junto, qual é o segredo, eles vão dizer, trabalho. E nem sempre é legalzinho, gostosinho, então é trabalho. E elas falam, mas eu vou amar muito meu marido. Mas essas coisas, quando acontece divórcio, você não vê ninguém falando sobre amor. Que amor acabou e que não sei o quê, porque na grande maioria das vezes o amor permanece lá. Mas ainda assim eles terminam. Ainda assim eles se divorciam. E quando eu falo nessa questão do casamento, que é a mulher, quando eu direciono isso para a mulher, é porque tem uma outra pesquisa que fala que 82% dos divórcios são iniciados pela mulher. Então, quando você vai vendo que o tempo vai passando, o amor não é uma coisa que vai de fato fazer a coisa funcionar, que vai fazer a coisa durar. E você percebe isso também quando você pergunta para alguém que tá junto há, 30 anos, eles pegam, olham pra cara do outro e falam, eu gosto de você estar por perto, tá aí. Tá ligado? Porque não é um mar de flores. E eu vejo também que nessa mesma pesquisa, as mulheres falaram, mas eu conheço pessoas que estão casadas há 50 anos e que têm aquele amor imortal e que vão ficar velhinhos junto. Mas, se você for olhar para o quadro geral, você está falando de um casal de mais de 50 anos atrás. Então, há mais de 50 anos atrás, as mulheres eram diferentes. O homem, ele não está mudando conforme o tempo está passando. Ele permanece o mesmo, ele permanece o cara simples, ele permanece o cara que tem necessidades fisiológicas e não gosta que ninguém enche o saco dele. Então, assim, o homem, ele é o mesmo. Se você for pegar, 70 anos atrás, até mais, para agora ele permanece o mesmo. E a mulher não. A mulher mudou nesse período de tempo e que essas pessoas que têm casamento de mais de 50 anos, 30, 40, 50 anos, as mulheres eram diferentes e elas faziam por onde as coisas funcionarem. Elas abdicavam de certas coisas em prol do todo funcionar. E aí você imagina uma mulher que está casada há 50 anos, você imagina, 50 anos atrás as coisas eram muito tradicionais. E tem muitos casamentos que duraram até hoje
nesse período de tempo. Agora imagina as pessoas que estão casando agora, se vão durar 50 anos. E outra grande diferença que acontecia nesses casais de décadas atrás para os casais de hoje é que tanto a mulher quanto o homem abdicavam de um monte de coisa para ter um ambiente saudável para as crianças, porque, de novo, aí vem o senso de comunidade. A criança vai crescer, vai se tornar um adulto, e ela vai precisar fazer a parte dela na comunidade, na sociedade e na família como um todo. Hoje, as mulheres iniciam o divórcio e muitas vezes ela coloca o bem-estar dela acima da própria família. É aquela coisa, nem sempre vai ser as mil maravilhas. É disciplina, é fazer as coisas quando você não está a fim de fazer. Então, quando tanto o homem quanto a mulher prioriza a sua felicidade própria em detrimento da felicidade do ambiente da família, é aí que todos os problemas começam, porque aí começa o divórcio, aí mãe solteira, aí o cara não vai poder disciplinar, a mulher não consegue disciplinar de forma incisiva o filho, e aí o filho cresce, e aí a gente tem a sociedade como está hoje. Antigamente as pessoas pensavam, não, o senso familiar é muito mais importante, o senso, a unidade familiar é mais importante. E aí você precisa entender que o que você está construindo ali é muito maior do que somente o seu bem-estar temporário. E aí, nessa pesquisa também foi perguntado, mas e aí se o cara trair? E se não sei o quê? Primeiro, eu já falei sobre traição aqui, eu vou deixar aqui no card para você olhar, para aprofundar mais nesse tema, mas eu já falei que a traição do homem é diferente da traição para a mulher. Porque os homens, ele pode andar por aí pegando todo mundo e não é pessoal. Agora, quando uma mulher faz isso, é pessoal. Então, os homens biologicamente conseguem fazer sem colocar sentimento, tá? Fazer somente por desejo sexual. Já a mulher não consegue fazer isso. Então, essas mulheres entendem que os homens e as mulheres são totalmente diferentes uns dos outros. Mas totalmente diferente mesmo, entendeu? A forma que um mostra amor não é a forma que o outro mostra amor. A forma que um age é a forma totalmente diferente do outro gênero. Então, assim, esses países onde os casamentos duram, elas entendem isso. E, por mais que tenha algum tipo de infidelidade em algum momento, e pergunta pra ela, tá, mas e aí? Aí ela fala, ele toma conta de tudo. Então, tô de boa. Então, essa é outra pergunta que a gente tem que se fazer. A gente tem que colocar o que é de fato importante. O papel do homem é botar pão na mesa, trabalhar, manter um teto, entendeu? E lidar com a grande maioria de todas as responsabilidades. E a mulher o que tem que fazer é manter o lar agradável, dar suporte ao homem dela, cuidar dos filhos. E isso é o que funcionou há décadas, que veio o feminismo e disse que tudo isso era socialmente imposto, que deveria ser o inverso, e a gente está vendo agora, né, o resultado disso. Então, assim, você, mulher, faz o que tem que ser feito. Quando o cara chega do trabalho, que ele já tá puto, já tá estressado lá, que ele se estressou, e você ainda vai falar um monte de merda pra ele quando ele chegar em casa, é por isso que os caras saem e falam, vou dar uma volta, velho, não quero estar aqui não, tô fora, vou dar uma volta. Então, assim, a grande questão aqui é, para o casamento permanecer, para o casamento continuar, os dois devem fazer os seus deveres. O resto é supérfluo. Todo o resto é supérfluo. E aí elas também falam, mas e se ele não precisar cuidar de tudo? E se eu trabalhar também? E se eu for independente? Bom, se você for independente, se você também pagar as contas, ótimo para você. Eu não estou dizendo que é para você agir de forma contrária. Eu não estou querendo mandar em ninguém aqui. Você toma suas escolhas, cada um tem sua vida, cada um faz o que quer. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que você faz tem uma consequência. Então, se entre os 18 até os 26 anos te falaram que você precisaria ser uma mulher de carreira e que você precisaria construir a sua independência financeira nesse tempo, sendo que o seu momento de fertilidade é justamente esse, quando você chegar nos seus 30 e 40 anos, você vai perceber que te contaram mentira. Porque a felicidade da mulher está diretamente relacionada à família, pessoas e filho. A felicidade do homem está diretamente relacionada a coisas. Então, o feminismo
contou, e o globalismo contou para as mulheres que se ela trabalhasse, se ela tivesse seu próprio dinheiro e comprasse coisas, ela teria o mesmo senso de felicidade, teria o mesmo senso de realização que um homem tem quando faz. Acontece que nós somos diferentes, que não é à toa que enfermagem, psicologia são majoritariamente de mulher, e enquanto engenharia, mecânico e engenheiro civil, essas coisas são mais coisas de homem, porque as mulheres estão mais interessadas em pessoas e os homens estão mais interessados em coisas. Então foi contada essa mentira, que se a mulher fizesse a mesma coisa que o homem faz, ela teria o mesmo senso de realização que o homem tem quando faz. E a gente está vendo a realidade, né, agora, depois de algumas décadas, e não é bem assim. Tá? Não é bem assim. E tem um outro grande problema, que a mulher, ela nunca quer lidar com um cara igual. Ela nunca quer lidar com um cara que é abaixo dela. Ela sempre quer lidar com um cara que é no nível dela ou superior. O que gera um problema, porque se ela é uma mulher de carreira e ela passou um momento fértil da vida dela trabalhando, ao invés de utilizar essa feminilidade para poder conseguir o melhor marido possível, isso significa que quando ela estiver lá em volta dos 30, 40, ela vai ter feito uma certa quantidade de grana, vai ter um certo padrão que, se um cara é igualitário, certo? Se um cara tá ali com ela, no mesmo top dela, com 30 anos, ganhando a mesma coisa, ela vai querer um cara que ganhe mais. Você não tem um problema. Esse cara que ganha mais, ele se sacrificou muito mais. Então, ele não vai querer ficar com você, que tem a mesma idade ou um pouco menos idade que ele. Ele vai querer uma mulher que é mais nova, mais bela, mais feminina, tá? E essa é outra coisa que as mulheres modernas não entendem. Mulheres, vocês nascem com valor. Então, o seu valor é baseado conforme você consegue preservar o seu valor. E um homem, ele nasce sem valor nenhum. Ele constrói o seu valor no decorrer da vida dele. Então, quando ele chega lá para os 50, ele já construiu um patamar de vida que ele não vai ficar contra a mulher de 50, a não ser que ele já tenha encontrado a mulher da vida dele anteriormente. Entendeu? Então, se você é uma mulher que tem 40, você é uma mulher de carreira, o cara tem 50, também é um homem de carreira, ele não vai ficar com você. Se os dois são solteiros, ele não vai ficar com você. Ele vai querer ficar com uma menininha de entre 18 a 26 anos. Porque é como as coisas funcionam. A grande diferença é que as pessoas não falam disso. Entendeu? As pessoas têm medo. E não têm coragem de falar isso que eu estou falando agora. Tem medo de ser cancelado, tem medo de ser escorraçado. E essa questão de a mulher não diminuir, não negociar, teve um outro estudo que foi feito, que foi perguntado, se eu não me engano, foi para 280 homens e 280 mulheres. A mesma pergunta para ambos os sexos, e perguntaram para o homem, se você tivesse 80% do que você gostaria no casamento, você casaria? Ele, porra, com certeza. Com 80%? Tô dentro. É agora. Um dia é o casório. Certo? E aí quando foi perguntado para a mulher, ela fala, não, eu nunca vou me rebaixar, eu nunca vou diminuir, eu mereço mais, eu quero mais, eu não vou negociar. Tá. A mesma pergunta. Então, outro problema enorme é que a mulher quer ser moderninha e quer um homem tradicional. Se ela é moderninha, ela tem que ter um homem moderninho. E ela precisa se contentar com isso. Tá? Não tem como você querer um cavalheiro se você não é uma dama. E outra coisa também, as mulheres hoje em dia querem casar, mas não querem ser esposas. Não estão dispostas a fazer o que uma esposa precisa fazer em ordem de fazer o casamento funcionar. Elas querem o casamento porque é a festa, porque é aquela coisa, porque ela quer aparecer, porque ela quer mostrar validação para os amigos dela e etc, etc, etc. E nesses locais onde o casamento funciona, as mulheres entendem o que as mulheres modernas têm dificuldade de entender, tá? Que é o homem, ele é o líder da relação. Ponto. Ele é o líder da relação. 2, homem e mulher funcionam completamente diferentes. Elas sabem disso. Então por isso que o cara tem um desejo sexual com outra mulher, ela fala, ele tá cuidando de todas as contas. Ele é homem, é a vida. Agora, lembre-se, eu não estou dizendo que é para você fazer. Eu estou simplesmente mostrando os fatos aqui. É por essas e outras que The Winter is Coming for You, woman.
Não é uma coisa que eu gosto de falar. Deve ser muito triste você morrer sozinho. Eu nunca morri, então eu não sei de fato. Mas teve 2 momentos na minha vida que eu fiquei realmente muito sozinho. Se eu não entrei em depressão, eu com certeza tive uma tristeza profunda ali. E é muito ruim, tá? É muito ruim. Não é uma maneira que eu gostaria de morrer, tá? E se você for mulher e estiver assistindo esse vídeo, cuidado. Cuidado para você não acabar lá pros seus 40, 50 anos dividindo ração de gato com outras mulheres de 40 e 50 anos. Tá? Muito cuidado nessa questão de eu não me rebaixo, porque tem uma coisa, mulheres, vocês tiveram abundância de homens na sua juventude, tá? Mas não quer dizer que essa abundância vai permanecer para sempre, porque essa abundância estava diretamente ligada à sua beleza, à sua feminilidade, tá? E conforme o tempo passa, como eu falei, mulher nascem com valor. Você precisa preservar o valor e encontrar um homem de valor enquanto você tem o seu valor preservado, tá? Porque é aquela coisa, né? Você não paga o valor cheio do carro se o carro está usado. É simplesmente como o mundo funciona. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Sem execução não tem transformação. Me diz aqui se você já sabia que isso era bem provável, se você já sabia que as mulheres iriam morrer solteiras como nunca antes. Se você sabia, comenta aqui embaixo. E me comenta 2 coisas que você viu aqui e que você aprendeu. Beleza? É isso, meus amigos. Sem execução não há transformação. Tamo junto.